Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Somebody help me. Help me. Please, somebody help me. Help me. Help me, help me. Please help me. Help me. Help me. Please, somebody help me. Help me, please, somebody help me. Please, somebody help me. Help me. Please, somebody help me. Somebody's looking at me. Somebody's watching me. Help me. Please help me. Help me. Help me. Somebody's looking at me. Please help me. Hello. Hello. Olá, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou Alexandre Nerdmaster do Paranerd. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente já estava marcando essa gravação faz algum tempo e é uma felicidade muito grande, viu? Ter você por aqui. Ninguém precisa nem saber que eu fiquei enchendo teu saco durante 2 meses pra vir participar aqui, né? Porque chato do jeito que eu sou, né? Não fala isso. Imagina. Você não é chato de jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum. É um prazer muito grande ter você por aqui, né, Marcos? Com certeza. É isso, então... Hoje o bate-papo com o Alexandre, em homenagem ao Alexandre, olha que legal, a gente vai falar do primeiro episódio da série. A gente vai tratar aqui de um episódio super legal. E, ó, detalhe, eu não sei qual foi o release que você pegou aí, Alexandre. A gente deu sorte de pegar um release bem doido, que ele vai diretamente assim em toda a explicação do Rod Serling. Ele falando tudo sobre a série. Sim, eu peguei esse release com o Rod Serling vendendo Twilight Zone para as emissoras. Eu peguei esse release, sim. É muito gostoso, né? Eu adorei isso daí, até porque se a gente for ver mais pra frente, né? O Rod Serling, muita coisa que ele comentou ali, ele não conseguiu depois produzir, né? Até por uma questão, talvez, de orçamento e tal. Então é bem interessante, né? Ah, mas felizmente ele conseguiu produzir o Lonely Man, pelo menos, que aquele episódio foi muito bom, cara. Eu adorei, inclusive, o episódio de vocês sobre The Lonely Man. Muito legal. Eu adorei também o episódio, a discussão. Eu gostei demais. Mas a gente vai falar hoje do episódio número 1, Where is everybody? Onde é que tá todo mundo, afinal? Ou como diria o Salsicha, cadê todo mundo, Scooby? O episódio foi ao ar em 2 de outubro de 1959. Episódio roteirizado pelo Rod Serling, dirigido pelo Robert Stevens e apresentando um ator que eu fiquei fascinado. Eu achei uma tremenda participação dele, até porque o episódio está obviamente calcado somente na atuação dele, que é o Weir Holliman, né, Marcos? Sim, o Holliman, ele era então um jovem ator, mas ele desempenhou muito bem o papel, um papel bem difícil, né? Ele carrega o episódio nas costas. Enfim, ele aparece em muitas e muitas séries de televisão. Depois ele teve uma carreira de 48 anos. Ele está aposentado atualmente. Está na faixa dos 90 anos de idade. Ele está no Planeta Proibido, no Assim Caminha a Humanidade e em dezenas de episódios de séries de TV, né? Sim, lembro dele no Planeta Proibido. Ele também fez militar lá. E, cara, como o Marco falou, um papel difícil pra caramba, porque o cara tem que conduzir o fio da conversa literalmente sozinho. Tá falando sozinho. Isso, apesar de parecer que é fácil, não é não, meus amiguinhos. Sim, ele precisa também, além dele estar sozinho, não querendo me antecipar muito a contar, mas ele vai ter uma certa desestruturação mental ao longo do episódio, e ele passa isso muito bem também na atuação dele. Bem bacana. Que é uma das coisas maravilhosas no Zona do Crepúsculo, Twilight Zone, além da imaginação, chame você como
como você quiser, que é as histórias com plot twist no final. E essa já foi logo a primeira, joga um soco no estômago logo de cara no final do episódio. Mas calma que a gente chega no final do episódio daqui a pouquinho. Calma. Sim, exatamente. Nós costumamos ir diretamente para curiosidades, né, Marcos? A gente comenta o que tem de interessante, o que tem legal e interessante que a gente pode mencionar. Bom, esse é o piloto da série. Inicialmente, o piloto não ia ser esse episódio. O Rod Serling tinha apresentado um outro roteiro que versava sobre uma sociedade na qual as pessoas, quando chegavam numa determinada idade, elas eram executadas, mortas. Ah, era daquele episódio da família dinossauro, né? Que jogava algo assim, alguma coisa meio, sei lá, Admirável Mundo Novo, de repente, né? Mas os produtores da série acharam que era uma coisa sombria demais, não gostaram. E aí ele apresentou esse outro roteiro do Onde Está Todo Mundo, e aí sim eles deram o ok pro início da gravação. Uma curiosidade também é que ele tem uma abertura diferente das outros episódios. A narração de abertura não é feita pelo Rod Serling, é feita por um narrador, locutor famoso da época, que é o Westbrook Van Voorhis. Só que esse cara, ele fez apenas a narração desse piloto, porque o plano seria que todos os episódios tivessem aquela narração de abertura e alguém queria introduzir a história e fazer considerações depois que o episódio acabasse. O Westbrook, ele tinha uma agenda muito cheia, ele não pôde fechar contrato para participar da série toda. Aí o próprio Serling falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer eu. Tem problema. E aí ele acumulou mais essa função. Outra curiosidade é que a série ela é filmada nos estúdios da Universal, menos esse piloto que ele foi filmado nos estúdios da Metro. Né? Eu acho que a maior curiosidade que tem nesse episódio, pelo menos no release que a gente pegou, foi justamente essa venda da série Twilight Zone pelo próprio Rod Serling, falando sobre o que é a série. Por quê? Vamos pro contexto da época, né? Não existia nada parecido com Twilight Zone na época que ele foi criado. Então, se o Rod Serling não aparece no começo do episódio dando uma explicação geral do que era a série, cara, eu acho que ninguém nem assistia essa bodega, né? Sabe o que eu acho interessante, Alexandre, nesse sentido que você está falando? Porque é uma longa apresentação, né, que o Rod Serling faz. Ele fala de vários episódios, ele comenta o The Lone, ele fala no episódio que a gente ainda não tratou, que é o do cara que ele não morre, né? Inclusive é um episódio que, como a gente comentou ali pra frente, acho que até por questões de orçamento, né? Algumas coisas não puderam ser colocadas, mas aí você vê como é que é diferente, né? O espectador é diferente, né? Hoje em dia, você assistiria um programa? Eu assistiria talvez um programa com uma longa apresentação, as pessoas falando sobre o que é e tal, né? Para poder instigar a tua curiosidade. É muito interessante você parar para pensar que um programa que é da TV aberta, né, da CBS, um programa pra família, e o Rod Serling tratando tudo ali e tal, de vários episódios. Tem a questão do pistoleiro, um outro episódio também. Mas Angélica, eu acho que essa apresentação dele não foi ao ar. Ela foi apresentada pros executivos. Eu também tô achando isso. Porque ele não tá falando pro público, ele tá falando pras emissoras. Ele tá vendendo a série pras emissoras, não pro público. Ele deu toda a impressão de que ele tava, olha, emissoras, a série é assim, assim, assado. O público de vocês vai gostar disso. Então, eu tenho quase certeza que isso não foi pro ar, cara. Tanto que existe release sem essa abertura. Então é muito mais legal ainda a gente ter descoberto, os caras terem colocado um release desse pra gente poder assistir. Porque é imperdível essa apresentação do Rod Serling. É muito interessante. Eu até pensei realmente que tivesse passado na televisão. Falei, caramba, como? Né, e tal. Tanto que o episódio, se você for parar pra pensar, esse release que a gente assistiu, não tem aquela narração que costuma ter nos episódios, mostrando já cenas, esse é fulano de tal, blá blá blá, blá blá blá. É uma coisa que já entra meio que direto.
E a própria duração do episódio é um pouco mais curta, justamente por isso. Então, exatamente. E a própria abertura, que é diferente, ela não foi ao ar, essa abertura com a narração do Westbrook. O episódio foi ao ar já com a narração do Rod Serling. Ah, mas eu vou colocar na página da gente essa abertura com o Rod Serling, tá? Até, inclusive, o tipo da letra é diferente. Ainda bem que eles mudaram, né? Porque é um Twilight Zone muito esquisito, né? Eu gosto dessas letras, assim, meio repuxadas, que parece aquele negócio de você você tá rasgando alguma coisa, né? Aquelas letras pontudas, né? E disformes. É muito mais legal o que foi feito depois, né? Então, é interessante, né? Pensando aqui que é um piloto, foi muito bem vendido, então, se essa venda do Rod Serling foi para as emissoras, eu não sei, não tenho conhecimento exatamente disso daí, ou se é uma coisa que eles fizeram depois, apenas não publicaram, mas de qualquer maneira é um tremendo achado, assim, eu vou deixar na página lá. Aliás, para quem tá escutando a gente, não deixe de acessar, viu? Porque a gente tem uma página que a gente criou pro podcast, que é a página Além da Imaginação Podcast, tá lá no Facebook. Só uma última curiosidadezinha, rapidinha. O nome do episódio que deveria ter sido o piloto, aquele do tal, quando a galera chega numa certa idade e morre, chama-se The Happy Place, o lugar feliz. Eu não sabia disso, hein? Muito bom, muito bom. Vamos lá, sinopse do episódio. Um homem encontra-se sozinho em uma estrada de terra, vestido em um traje de voo da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele não tem memória de quem ele é ou de como ele chegou lá. Ele encontra um restaurante e encontra uma jukebox tocando alto e uma chaleira quente de café no fogão. Mas não há outras pessoas além dele mesmo. O homem sai do restaurante e caminha em direção a uma cidade próxima. Ele vê um caminhão estacionado com um motorista, mas ambos são manequins. Como restaurante, o resto da cidade parece deserta, mas o homem parece encontrar evidências de que alguém esteve lá recentemente. Ele fica inquieto enquanto vagueia pela cidade vazia, querendo alguém para conversar, mas ao mesmo tempo sentindo que está sendo observado. Em uma loja de refrigerantes, o homem percebe uma prateleira inteira de livros intitulada The Last Man on Earth, fevereiro de 1959. Ele fica chateado e sai. Quando a noite cai, as luzes do parque se acendem, levando o homem ao cinema. Ele se lembra de que ele é um soldado da Força Aérea. Quando o filme de repente começa na tela, ele corre para a cabine de projeção e não encontra ninguém lá. Então fica ainda mais paranoico de estar sendo observado. Eu acho que isso é uma boa introdução, né? A partir daí a gente pode contar mais um pouquinho os signos que a gente encontrou dentro do episódio. Mas ele é um episódio que, na minha opinião, ele trata, mais um episódio que ele trata de solidão, óbvio, né? Um episódio que trata de solidão. Ele trata da questão dessa corrida espacial, né? A gente falou um pouco sobre isso daí quando a gente foi conversar sobre esse episódio dos pilotos, né? Os caras que vão nos aparecendo, né? No outro podcast. Então ele trata disso daí tudo, né? A solidão e de uma coisa que o Rod Serling ele há de fazer, eu acho que em outras ocasiões também. Aquele negócio do governo, o exército, tá ali testando o cidadão para ser objeto de pesquisa, né? E tal. É um episódio que tem um tom assim que ele deixa meio dúbio, né? Na minha opinião, eu achei meio dúbio, né? Porque tem aquele negócio da lua, ele finaliza olhando pra lua, né? Não saia daí, fique aí. Então, ao mesmo tempo que o cara tem a paranoia, a solidão, ele vai ficando cada vez mais ansioso para um projeto futuro. E aí sim, né? Entra essa questão da corrida espacial. Então, olha só. Primeiro lugar, novamente, vamos dar uma salva de palmas pro Sr. Earl Holliman, porque o cara fez um papel de maluco paranoico devido à solidão sensacional. E o final, né, do plot twist, que na verdade era tudo um experimento do governo para ver se um cara aguentava viajar até a Lua durante meses sozinho na cápsula espacial, foi de explodir a cabeça, cara. Foi realmente uma coisa que eu achei sensacional. E tu, Marco? Sim, a gente fica muito surpreso quando a gente descobre que todo aquele cenário, toda aquela cidade vazia, e que quando ele entra nos ambientes ele tem sinais de que alguém esteve ali segundos antes, né? Aquilo tudo é da cabeça dele. Ele estava há semanas dentro da cápsula, tomado pela solidão, e ele começou a imaginar aquele mundo ali onde ele está sozinho, né? Aquela cidade, Oakland, né? Oakwood, aliás. Uma cidade da cabeça dele. Enfim, é um plot twist do caramba. Ele tem uma atuação muito boa. Ele era um ator jovem na época, mas ele tem uma atuação muito consistente.
Pra mim ele passa toda essa progressão do desespero, né, do enlouquecimento que a solidão tá trazendo pra ele. É uma atuação muito bacana, um episódio muito, muito interessante. Eu revendo, tem algumas indicações aí que a gente percebe que aquilo pode ser uma construção da cabeça dele. Tem uma hora que ele entra numa delegacia que tá vazia, óbvio, né? Ele até fica com medo de ficar preso numa das celas. Quando ele sai, a placa que tá na frente é a placa indicando que aquilo é uma escola de ensino médio. Tem um outro momento que ele entra numa lanchonete, mas a placa que tá do lado de fora é de uma drogaria. Então a gente pode até ter umas indicações de que aqui tem umas inconsistências ali, e se a gente reassistir o episódio, a gente vai perceber que tem umas indicações de que aquilo pode ser tudo uma construção da cabeça dele. Mas só depois de várias vezes vendo que eu fui me pegar nisso. O papo da lanchonete eu não concordo contigo não, porque naquela época que se passava esse episódio, as drugstores não eram só drogarias, eram literalmente uma loja de conveniência, dava pra achar refrigerante e outras besteiras em drogaria. É tipo hoje em dia também se acha sandália havaiana, bebida gelada e outras coisas na drogaria também, viu, seu Marco? Eu tenho algumas coisas que eu vi, até porque, óbvio, todos nós somos cinéfilos, e nada se cria, tudo se copia, né? O importante é a maneira como você representa coisas que já foram feitas, né, de outra maneira. O roteiro aqui é um roteiro do Rod Serling, e é interessante para quem se interessa por cinema de gênero. A gente conhece aquele curta premiadíssimo, né, espanhol, que é o La Cabina. Acho que é do Antônio Merceiro, se eu não me engano. Nesse curta aí você vê o homem que é preso na cabine telefônica. E tem um momento, né, além da solidão, o cara tá sozinho pela cidade, você vê que ele fica preso na cabine. Aí naquele momento eu já pegou e já me trouxe na lembrança o La Cabina. Entendeu? Que é uma história que tem desdobramentos sensacionais, que ela faz uma certa referência à questão fascista, né? Então é bem interessante La Cabina, para quem não conhece, vai ficar linkado na publicação. E outra coisa, também o filme do Will Smith, né? Já aparece o livro na livraria, né? No momento que ele tá rodando lá aquelas estantes, não sei qual é o nome daquilo, Marcos, tu é livreiro, qual é o nome daquilo? É um expositor. Que roda. Uma gôndola. Obrigado, é uma gôndola, né? Ele vai rodando a gôndola e aparece lá, dá um enfoque no The Last Man on Earth. Tem um momento ali nessa versão com o Will Smith que ele vai conversar com o manequim, vai ter toda uma dinâmica ali, conversar e tal. Tal manequim tá apaixonado pelo outro, né? Ele cria, né, aquele negócio da pessoa solitária que tá fazendo uma fanfic, né, individual, né? Então é legal e interessante a gente ver que as obras, elas conversam de certa maneira entre si, né? Porque se você tem ali o fascismo, observação, né, e tal, que é uma coisa que o La Cabina traz, o Rod Serling também traz isso nesse episódio, de maneira até muito interessante, subversiva, né? Porque você tá tendo ali um cara ali que está sendo testado para poder ser o homem enviado ali à Lua, né? Então é muito curioso isso daí, né? Se a gente for parar para pensar, quem estiver escutando esse podcast, dá uma escutadinha no episódio que a gente fez lá, o When Sky Was Open, né? Quando o céu se abriu, né? Algo do gênero que a gente fez. A gente pode até imaginar que o livro do Richard Matheson, o I Am Legend, pode também ter sido uma influência para a escrita desse episódio, já que o livro é de 54, né? Com certeza, e é claro que, como bons cinéfilos que somos, nós não recomendamos o Eu Sou a Lenda do Will Smith. A gente recomenda O Último Homem na Terra do Charlton Heston ou Mortos que Matam do Vincent Price, que são o mesmo filme, só que muito melhores. Como eu gosto de correr contra a corrente, eu vou recomendar o do Mark da Cascos. Que é horrível. Repetem até zumbi, é muito bom. Bom, gente, mas olha só, eu achei um episódio intrigante, assim, a atuação do Ria Holliman, ela é maravilhosa, ela é espetacular mesmo, entendeu? É um episódio que esse negócio que o Marcos falou, dos lugares, né, como é uma construção mental, você vê que é um cara que tá confuso e tal, realmente tem um momento onde ele sai, acho que do primeiro lugar, aparece nas costas dele um local, e depois vai se alterando, sabe? A própria geografia do espaço dele também se altera, né? Você vê que aqui isso daí é proposital, né? Certos signos, no momento que ele cai assim e aparece um olho, né? Ele está sendo observado, ele levanta desesperadamente. Agora você imagina, né, ouvinte, você está num local e em cada ambiente que você entra, você tem a nítida impressão que alguém acabou de sair dali.
né? E ele sabe que tem alguém, porque tem uma hora que ele fala com a operadora, entendeu? Quando ele entra na cabine, ele fala com a operadora. Ele tem a sensação de que tem mais pessoas, só que ele se encontra só, né? Então isso é muito curioso. Eu adorei. É um começo de temporada, assim, pra ninguém botar defeito mesmo. Cara, eu acho que a palavra que melhor traduz esse primeiro episódio é angustiante, porque a gente vai ficando angustiado junto com o personagem principal dessa brincadeira até a hora do plot twist. Então, não, que a gente até já tinha citado, né, que ele tá sozinho, cada ambiente que ele entra, né, ele tem a impressão, ele encontra um charuto que acabou de ser aceso, ele encontra a torneira da pia ligada e loção de barba, enfim, indicação de que o sino que toca, o sino da igreja, de que alguém esteve alguns segundos naquele local, mas sempre que ele chega não tem ninguém. E ele parece estar sozinho no mundo. Só que, como é que pode isso, né? Um filme sendo exibido no cinema, por quem? Quem está exibindo esse filme e tudo mais? A gente vai descobrir, né, que na verdade ele tá numa cápsula, sozinho, já há mais de 400 horas, que é um experimento da Força Aérea, para saber quanto que um astronauta aguentaria a solidão de uma cápsula que vai enviá-lo para a Lua, para outro planeta, enfim. Né? E todo aquele cenário é uma construção mental dele, fruto do fato dele já estar à beira da loucura por ter ficado muito tempo sozinho. A gente é pego de surpresa por isso. Então é um plot twist muito bom, muito interessante. Né? Eu acho que é um piloto que não é à toa que essa história ganhou os executivos, né? Eles deram o ok para a série, apesar deles estarem reticentes em dar o ok para uma série de ficção científica, mas você já vê essa salada muito bem feita que o Rod Serling coloca entre drama, ficção, enfim. As características que a série vai ter pra frente, que é um roteiro muito bem escrito, com muitas vezes um plot twist muito bem colocado, foco para um personagem que é sempre um ator muito bom que acaba carregando, sendo o foco da história. Isso em quase todos os episódios você vai ver isso. Até por conta de serem episódios curtos, você tem que ter um foco muito claro na narrativa. É importante isso. Então eu achei uma coisa muito impactante, muito impressionante pra época. Até porque, como vocês falaram, não tinha nada parecido. Você tinha os dramas que eram feitos ao vivo, né, como Playhouse 90, por exemplo, mas algo como isso não tinha sido visto na TV ainda. Então imagina o impacto das pessoas em 1959, quando elas viram isso, né? Até porque tinha um burburinho sobre uma possível ida do homem à lua daí a pouco tempo. As pessoas, elas intuíam na cabeça delas qual seria as dificuldades que um astronauta ia ter, que impacto psicológico e físico essa viagem poderia ter. Você estava naquela coisa da disputa ali na Guerra Fria. Todo esse zeitgeist está muito bem colocado dentro do episódio, né? Cara, você tem que entender uma coisa, não é fácil ficar quase 600 horas preso no raio de uma caixa de aço, né? Então eu dou toda a razão pro seu Mike Ferris ficar maluco. Ele pode ficar o maluco o quanto ele quiser. Hoje, com celular e Netflix, estava resolvido esse problema, né? O Netflix paga nós, tá? Por favor. Olha só, algumas curiosidades aqui que a gente deixou de colocar, só que eu acabei de localizar, achei interessante. A Praça da Cidade depois foi utilizada para o filme De Volta ao Futuro, de 1985, e parece que esse personagem aí ia ser interpretado pelo Tony Curtis, né? Só que ele queria muita grana, aí não rolou. Ah, que bom, eu preferi o Holliman mesmo, ficou melhor. Também, o Rod Serling, posteriormente, ele publicou uma antologia de textos que são esses episódios transformados em novelas. E um dos episódios que acabou ganhando uma novelização foi esse. Então, eu não sei se foi publicado isso no Brasil, eu não saberia dizer, mas seria interessante dar uma lida nesses textos em que os episódios foram transformados de roteiro de televisão para novela. Deve ser uma leitura bem bacana. Ah, muito legal. Gente, vamos aqui então para a hora das recomendações. Vamos recomendar aqui alguma produção que tenha referência com o episódio que a gente assistiu, para deixar mais algum conteúdo? Quer começar, Alexandre? Bom, em homenagem a esse clima de solidão e desespero e angústia, por que não dizer, eu quero recomendar da obra do mestre Jorge A. Romero, Dia dos Mortos. Que a abertura do Dia dos Mortos, todos vocês conhecem, aquelas famosas Hello? Is anybody here? Hello? Cara, é tão angustiante quanto esse episódio
onde é que tá todo mundo, né? E também, voltado para essa brincadeira, a banda fictícia Gorillaz pegou justamente esse comecinho do Dia dos Mortos e transformou numa música que eu particularmente adoro muito, que é A1H1, o A1H1. Quem quiser, então, ouça essa música, veja esse filme e sejam felizes. Eu volto a dizer, eu recomendo Last Man on Earth, eu recomendo Mortos que Matam, mas eu não recomendo Eu Sou a Lenda. Muito obrigado. Até recomendo Marcos da Castro, mas esse aí não. Muito bom. E você, Marcos? Show de Truman, né? Tem uma certa semelhança com, por exemplo, o Show de Truman, que é o cara que ele tem uma vida, né? Mas ele não sabe exatamente que aquilo é uma construção, né? Então você tem várias histórias. Esse filme, o Show de Truman, ele me veio à mente porque ele é muito bom, né? Então vale muito a pena, quase todo mundo acho que assistiu, mas se alguém não viu ainda e ficar curioso em relação a histórias em que o personagem ele tá vivendo num mundo que é uma construção da cabeça dele ou da cabeça de outros e ele não sabe, e tá recomendado. Eu acho que muita coisa acabou sendo influenciada por isso daí, sabe? Você tem muitas histórias aí pra frente em que a pessoa tá numa experiência do governo ou que ela tá vivendo numa construção mental ali, dela ou de algum agente externo. Então fica até difícil citar tudo que pode ter sido influenciado direto ou indiretamente por essa história, né? Enfim. Muito legal. Eu vou voltar aqui com a recomendação anterior, porque eu acho que é um dos... na verdade, seria um média-metragem, né? O La Cabina, do Antônio Mercero, é realmente uma das melhores histórias e mais angustiantes, dignas com toda certeza de ser um episódio de The Twilight Zone, um curta de 72, né, que foi feito ali para a TV espanhola. Então ele trata de questões assim numa época inclusive que existia a ditadura, né, e tal. Então é muito preocupante, né, a gente não vê os signos nas obras que a gente reconhece como importantes. Inclusive, para quem gosta muito de Black Mirror, a gente gosta, aqui a gente é fã, o Charlie Brooker, o criador de Black Mirror, ele adora La Cabina. Ele fala que foi uma das coisas que foi uma referência para ele para fazer o Black Mirror, o La Cabina. É uma história que ela tem uma coisa de simples, ao mesmo tempo que ela é uma coisa muito complexa, na minha opinião, porque como eu falei, você lê nas entrelinhas o que as pessoas estão tentando falar, né? É uma história ali de um homem, tá com seu filho, o menino tá indo para a escola, na praça da cidade acabou de ser colocada uma cabine de telefone vermelha. Tem a bolinha que a criança está brincando, uma hora cai na cabine, só que aí a criança vai lá, retira, sai normalmente, vai entrar no ônibus, ele dá tchau pro filho dele e ele resolve entrar na cabine para poder fazer uma ligação telefônica. Caso ele fica preso dentro dessa cabine. As pessoas começam a se aglomerar em torno dele, transeuntes, se torna inclusive um espetáculo popular, as pessoas vendendo alimento ali e tudo, né? E tal, e ninguém consegue quebrar a cabine. A dado momento, eu não vou contar o final da história, mas a dado momento, alguns homens vão chegar num caminhão e vão levar essa cabine, ele vai ser levado para algum lugar. O curta ele é super premiado e é inclusive muito referenciado com trabalhos de diretores importantes, como por exemplo o Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. O Antônio Mercero, ele é um cara assim muito importante assim para o cinema espanhol. E quem quiser ter mais alguma informação sobre o curta, com a gente falando do desfecho, sinopse e tal, as nossas referências, no Halloween a gente grava sempre especial. E no ano que a gente falou da Espanha, a gente falou do La Cabina. Foi uma das recomendações. Então vale muito a pena. A gente também fez para o YouTube, fizemos um curta comentado, tá? Eu, o Marcos e o Douglas Freak lá do Pod Trash. Então vale a pena, gente. É assim, é para você assistir e nunca mais sair da sua cabeça. Sinceramente, o final é absurdamente terrível e angustiante. E é uma tremenda de uma produção assim, tá? Então vai ficar tudo linkado aqui na publicação. E a gente chegando aqui no final do podcast, né? Eu quero primeiramente agradecer novamente ao Alexandre, que vai participar de mais episódios aqui também, né? Já está até inclusive combinado. E o Alexandre falar também do seu trabalho na internet. Agradecer, porque você não sabe, ouvinte, mas a gente tem um selo, viu? Dado aqui pelo Alexandre Nerdmaster como um podcast recomendado. Então, a gente está mais do que agradecido e, sei lá, honrado pela tua presença, viu, meu amigo? Honrado tô eu de ter sido lembrado para participar dessa série maravilhosa de podcast sobre uma das séries de ficção científica mais sensacionais já criadas na televisão mundial.
mundial. Bom, queridos ouvintes daqui da Masmorra, eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, fundador e responsável pelo Paranerdia, o podcast para nerds. Se você quer ouvir uma conversa de nerds de verdade e que não se consideram jovens, bom, acessem paranerdia.com.br, onde além do Paranerdia, que é o meu podcast propriamente dito, também temos outros como o HunterCast, papo de bar com a galera conversando sobre qualquer assunto, o Primeiro Disparo e o Man HQ a respeito de seriados e quadrinhos, e o Nerd Maratonista, onde eu destrincho histórias sobre episódios específicos de seriados que estão no popular. E em homenagem a estes episódios do Além da Imaginação, eu gravei recentemente, já deve ir pro ar, mais ou menos na mesma época que esse episódio está no ar também, um para-alternativo que foi capitaneado pelo senhor Pensador Louco do Teatro Escuro, que o tema foi Além da Imaginação. Viu? Nesse para-alternativo eu convido um podcaster de outro podcast para comandar o Paranerdia no meu lugar, e inclusive já está feito aqui oficialmente o convite para que a senhora Dona Angélica Reles e seu Marcos Noriega participem de um para-alternativo com o tema escolhido por eles, para eles comandarem o Paranerdia no meu lugar. Sabe como é? Eu sou meio preguiçoso, eu gosto que as pessoas façam trabalho por mim, sabe? Que legal. Eu aceito. Pode me aguardar. Eu também. Opa. Obrigada, meu amigo. Então vamos combinar isso mais pra frente. Nada, amor. Eu que te agradeço. Legal. E chegando aqui nesse podcast terrivelmente solitário e angustiante, saindo da nossa zona do crepúsculo, eu pergunto aqui ao meu colaborador, né? E aí, Marcos? Pra falar pro pessoal no final do podcast. Fiquem bem, cultivem amizades pra não acabarem sozinhos no mundo, cuidado pra não ficarem trancados em cabines telefônicas. Até a próxima. Até a próxima, beijo. Tchau, fiquem bem. Tchau. Tchau, gente, o lugar é aqui, hein? A hora é agora.